aconteceu mais um pay-per-view e dessa vez foi o Crown Jewel, que teve um card bastante interessante, diferente dos últimos dois PPVs que foram bem fracos. E esse aqui já começou abrindo com Seth Rollins versus Drew McIntyre. Parabéns à WWE que teve coragem finalmente de colocar um adversário interessante para o Seth Rollins. Vamos lembrar que o Seth Rollins ele estava enfrentando nomes totalmente sem graça e genéricos, como Finn Balor e Nakamura. Nomes que a gente assistia e sabia que ele ia reter. Dessa vez não, foi uma defesa que não foi tão óbvia. Por que eu falo que não foi tão óbvia? Apesar que na minha opinião foi óbvia. Porque vamos lá. A luta foi muito boa. O esperado de Seth Rollins e Drew McIntyre, já que a luta deles no Money in the Bank em 2020 foi muito boa e dessa vez não iria ser diferente. Mas qual é o erro dessa luta? Porque sim, a luta foi muito boa, principalmente o final, onde foi um finisher atrás do outro, só que o problema foi a colocação dessa luta. Porque tem que ser dito, porque ficou óbvio que não ia ter cash-in, porque ficou óbvio que o Priest iria falhar o cash-in, fora que a colocação dessa luta, que podia ter sido co-main event para a luta que foi main event, deu uma bela estragada no que poderia acontecer. Porque vamos lá, a luta foi boa? Foi boa, só que o pós dela foi horrível. Porque vamos lá, eles colocaram o Priest para fazer cash-in e do nada vem o Sami Zayn e impede o cash-in no Seth Rollins. Aí eu te pergunto, o que o Sami Zayn tem a ver com o Seth Rollins? Nada. Nada a ver. Nada a ver. Aí o Sami Zayn impede o cash-in do Priest. De um jeito mais patético e ridículo. Lá de Ambrose. Pega a maleta e vai embora lá pro público. Tipo, o que tem a ver o Sami Zayn ajudar o Seth Rollins? Podia ter sido mais criativo. Mas ok. Já não teve cash-in no Seth Rollins. Por causa do Sami Zayn, o Drew perdeu, algo que já era previsível pra mim. Eu não cheguei a falar isso pra não dar spoiler pra vocês, mas só do fato do Drew não ter renovado com a WWE já spoilou pra mim que ele iria perder. Mas isso não tira o fato que foi uma grande luta. Mas por que eu falo que essa luta ser colocada aqui foi um erro? Eu vou chegar lá, mas vamos falar de outra luta, que foi Solo Sikoa versus John Cena. Pra mim, foi a luta mais fraca da noite. Foi bem parada essa luta aqui. Teve muita chave. Fora que no final o John Cena começou a apanhar. Mas mesmo assim, eu consegui tirar algo bom dessa luta, que foi a questão da surpresa. Porque a gente tava numa história que o John Cena não queria mais perder. Ele queria ter alguma vitória, já que ele não ganhava desde 2018. E ele queria ter uma vitória no mano a mano. E do outro lado, tinha o Solo Sikoa, que também só tava perdendo. O Solo Sikoa ele começou a perder bastante. E o resultado desses dois embates, de duas pessoas que estavam perdendo frequentemente, foi uma surpresa. O John Cena sendo esquachado. E eu achei mesmo que o John Cena iria ganhar durante essa luta. Até porque ele começou bem, só que no final ele tomou uma surra. Surra mesmo, tipo, ele começou a apanhar bastante. Ele tomou vários finishers em seguidas do Solo Sikoa. Daqui em diante vai seguir provavelmente uma história do John Cena querendo atrás de uma vitória. Pode até ser contra o Solo Sikoa, que foi o cara responsável por fazer ele ter mais uma derrota. Mas no geral, essa luta, apesar dela ter sido a luta mais fraca pra mim desse pay-per-view, eu gostei do resultado, que me surpreendeu bastante. Ainda mais a storyline que foi construída nessa luta. E outra luta que eu quero comentar também, que foi a vitória do Logan Paul em cima do Rey Mysterio. Porque vamos lá, a luta foi mediana, não foi tão boa como as últimas lutas do Logan Paul. Vários spots, momentos mais emocionantes. Aqui foi bem mediana essa luta, não teve grandes spots. Apesar da performance do Logan Paul e do Rey Mysterio terem sido muito boa. Mas eu vi
uma questão bastante polêmica, né? Que foi o Rey Mysterio perder pro Logan Paul o título americano. Eu vi gente falando que foi horrível, que não merecia isso ter acontecido, que foi um desrespeito com o Rey Mysterio. Eu digo que não. Com certeza não. Porque vamos lá. O Rey Mysterio, a gente tem que parar pra pensar no que o Rey Mysterio fez com o título americano. Porque quando eu falei que o Rey Mysterio não ia fazer nada com o título americano, que o reinado ia ser genérico e sem personalidade, ninguém acreditou. Mas eu falei, e dito e feito. O que o Rey Mysterio fez com o título americano? Nada. Ele não fez nada. Ele defendeu 2 vezes, 2 defesas que ninguém estava se importando. Uma defesa qual não teve nem emoção contra o Austin Theory e outra com o Santos Escobar. Aí depois disso, ele ficou numa rivalidade com o Street Profits Bobby Lashley. E o título ficou de lado. Então você vê que o Rey Mysterio não estava fazendo nada com o título. Olha pelo lado positivo. Tem alguém finalmente que pode entregar algo interessante com esse título, que é o Logan Paul. Rey Mysterio não fez nada. E eu digo e repito. Rey Mysterio, pra mim, ele não tem carisma. O Rey Mysterio, pra mim, ele não vem fazendo promos que você pode se empolgar. É aquela coisa de bonzinho por ser bonzinho. Discord, Rey Mysterio tem carisma. Ele, em 2008 ele fez uma grande rivalidade. 2005, ok. No passado, ok. Mas atualmente, cara, eu não me empolgo mais com o Rey Mysterio. E quando ele virou campeão americano, eu ainda falei, acabou o reinado do Theory de um jeito tosco pro Rey Mysterio, que não ia fazer nada com o título. E realmente não fez. Agora com o Logan Paul é esperar elevar o título. Então pra mim foi uma boa escolha. O Logan Paul tem bastante potencial, tem carisma, não é um heel genérico igual tem muitos na WWE. Ele tem potencial para fazer um bom reinado pelo título americano. Então vamos parar para analisar, antes de falar que foi uma escolha errada o Rey Mysterio perder pro Logan Paul, analisar o que o Rey Mysterio fez no reinado dele, que durou uns 3 meses aí, que foi nada. Vamos ser sinceros, Rey Mysterio não fez nada, igual eu acabei de falar aqui. Mas, voltando ao começo, você lembra que eu falei que aconteceu um erro nesse pay-per-view? O erro foi o seguinte, eles colocarem Cody Rhodes versus Damian Priest no Crown Jewel, que pra mim não faz diferença nenhuma, luta inútil. Aí eles colocam no Crown Jewel. Pra quê? É o Cody Rhodes novamente pagando pedágio. Tem que usar o Cody Rhodes de qualquer jeito. Novamente os caras usando o Cody Rhodes forçadamente no pay-per-view, colocando ele em luta aleatória contra o Judgment Day. E não precisava. Aí ok, beleza, vai colocar uma luta inútil que ninguém se importa? Coloca no pay-per-view. Ok, pra mim não precisava colocar, mas vai colocar? Beleza. Mas coloca num lugar melhor, né? Aí coloca Cody Rhodes versus Sami Zayn no Main Event. Pra quê? Pra quê? Não fez nenhum sentido colocar essa luta no Main Event. Podia ter colocado Seth Rollins versus Drew McIntyre, que aí foi o erro. Seth Rollins versus Drew McIntyre poderia ter sido muito mais emocionante, muito mais imprevisível se fosse Main Event. Imagina a luta do Seth Rollins versus Drew McIntyre antes do Roman Reigns versus LA Knight, que é uma luta previsível. Ia ficar muito mais imprevisível quem iria ganhar, se ia ter cash-in. Mas não. Eles colocam o Damian Priest versus Cody Rhodes no lugar de Seth Rollins versus Drew. Aí quando eu falo que o Cody Rhodes é forçado, eu tô errado. Eu sou hater do Cody Rhodes. Eu sou hater. A luta dele ser mais importante que Seth Rollins e Drew McIntyre, pô, aí você tem que fechar o olho, cara. Aí tem que ser cego pra falar que o Cody Rhodes, da luta dele, ser mais importante que uma luta valendo mundial. E o pior, luta genérica, chata, sabe? Tipo, previsível, que não agregou em nada. Uma luta de show semanal acontecendo em um pay-per-view. Alguém versus algum membro do Judgment Day. Por causa dessa luta, você perde a vontade de continuar assistindo. LA Knight versus Roman Reigns. Eu não cheguei a falar aqui durante os vídeos, mas LA Knight versus Roman Reigns é uma defesa que não me empolga. Eu não tava com hype pra ver essa luta. É uma defesa genérica,
pra ser sincero, do Roman. Roman que vinha tendo histórias mais interessantes, aí ele parou com a história da Bloodline pra defender contra o LA Knight. Pra mim, sim, foi legal o ponto deles finalmente utilizar o LA Knight. Já estava atrasado o push do LA Knight. Ele podia ter ganhado o Money in the Bank, não ganhou. Podia ter ganhado o americano, não ganhou. Então ele precisava ter um destaque. Só que eu não estava hypado. E esse é o ponto, eu não estava hypado para assistir. Eu sabia que a luta não ia ser grande coisa, já que a gente tem dois nomes que não são lá grandes coisas em ringue. E aconteceu o esperado. A luta não foi ruim, foi legalzinha a luta, só que também não me empolgou. Não teve tanta emoção, foi muito previsível. Ainda mais porque teve sim interferência, isso aqui já é algo previsível do reinado do Roman. Aí tem o fato que falam, mas foi chato essa defesa, não gostei, o LA tinha que ter ganhado, o reinado tá chato. Olha, pra ser sincero, o Roman Reigns versus LA Knight, eu concordo com essa questão. O reinado do Roman ele já tá ficando chato já, essa questão dele ficar ausente, sabe? Tipo, pra mim o que estragou muito o reinado do Roman foi a questão dele ficar ausente por 2 meses. E ele enfrentar alguém que ia ser uma defesa óbvia. Tipo, não tem uma construção mais interessante. Ia ser uma defesa óbvia contra o LA Knight. Não tô falando que a defesa não devia ter acontecido. Sim, devia ter acontecido. O problema foi as ausências, sabe? Tipo, a gente ficou tanto tempo esperando o Roman pra ele chegar, pra ele voltar e fazer o arroz e feijão. Não teve uma construção mais interessante, não foi um adversário mais interessante, foi um arroz e feijão. E isso deixou a gente com aquele negócio de caraca, mano, que coisa chata. E realmente foi chato, porque você vê o Roman ficar 2 meses ausente, ele voltar e fazer uma luta arroz e feijão previsível, uma luta que você já vai assistir sabendo que ele vai reter, foi algo chato, eu concordo com isso. Concordo. E pra piorar, o Roman não vai defender o título no Survivor Series. Aí já fica mais chato ainda. Então, você saber que o Roman vai ficar praticamente mais 2 meses ausente, quase 4 meses, desanima qualquer um. Eu mesmo desanimei. Pô, o Roman Reigns praticamente é o ano que ele tá mais ausente nesse ano. Porque ano passado mesmo ele tava mais presente. Mas é esperar agora, depois dessa luta, esperar o Roman voltar e começar uma rivalidade mais interessante rumo ao final do reinado do Roman, porque não dá pro Roman continuar ausente desse jeito e não defender o título. Mas, concluindo, o Roman vai ficar ausente, o LA Knight foi uma escolha certa, mereceu essa chance, já chegou atrasado esse push, apesar de algumas coisas que me fizeram não ter tanto ânimo para ver essa luta. E agora é esperar a WWE ter planos mais interessantes pro LA Knight. Quem sabe ele ganhando um americano, quem sabe ele ganhando um intercontinental, ou quem sabe ele ganhando o próprio Royal Rumble. Mas no geral, esse pay-per-view Crown Jewel foi muito bom. Crown Jewel foi um pay-per-view mediano, não foi ruim, ok? Não foi inútil, teve coisas relevantes, teve retornos como o da Kairi Sane, e teve um card muito bom, apesar desses erros que eu citei durante o vídeo. Mas diz aí nos comentários o que você achou desse Crown Jewel e até o próximo vídeo.